Olá, eu sou o professor Sánchez, eu coordeno os cursos de graduação em tradução, inglês-português, ao vivo, EAD ao vivo, na Faculdade Forte, junto com a professora Meritxell Almarza. Também coordenamos os cursos de pós-graduação na Faculdade Forte, em tradução e ensino. Estamos com a Isabela Barbosa, que quer bater um papo com a gente sobre a importância da formação no tradutor. Isabela, Sim, prazer. prazer. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Isabela, como o professor Sanches disse, eu sou aluna da graduação em Tradução e Interpretação, Português e Inglês, oferecida pela Faculdade Forte, e hoje nós estamos aqui reunidos com a professora Meritxell e o professor José Sanches para bater um papo sobre o mercado de trabalho e as áreas de atuação desse profissional. A professora Meritxell e o professor Sanches, além de docentes, eles têm uma vasta experiência atuando como tradutores. Professora Meritxell é mestre em estudos de linguagem e editoração global pela Universidade Pompeu Fabra de Barcelona, graduada em tradução e interpretação pela mesma faculdade, tradutora, revisora para o mercado editorial e para o jornal El País. E o professor José Sanches é doutor em tradução pela Universidade de Barcelona, licenciado em tradução e interpretação pela Universidade Autônoma de Barcelona, tradutor literário, técnico, intérprete e autor de dicionários bilíngues. Professora Meritxell, qual a importância de falar uma segunda língua e que utilidade tem isso? Falar uma segunda língua sempre é muito bom, cria muitas oportunidades, né? Além de conhecer outras culturas, poder se entender com outras pessoas, poder viajar, também cria oportunidades de trabalho. Podemos trabalhar em empresas que tenham relação com países, outros países, podemos dar aula e podemos traduzir também. É, Em relação à interpretação, né, que também é uma área de atuação, eu ouvi dizer que um intérprete de tradução simultânea ganha em um dia o que um professor de cursinho de idiomas ganha em um mês. Isso é verdade, professor Sanches? Pode acontecer, sim, pode acontecer porque é um trabalho bem pago, mas porque é um trabalho que requer uma técnica difícil de conseguir, de anos, normalmente, e um conhecimento das duas línguas muito importante. É difícil ser intérprete, é difícil a tarefa, e sim, é bem pago, sim, claro. Sim. Você falou desse desafio, né, do intérprete. Em uma das modalidades de interpretação, a gente precisa ouvir o orador, traduzir, né, processar a informação, ao mesmo tempo em que a gente faz a transmissão da mensagem falada, tem que ter foco no discurso. Parece muito difícil. Essa interpretação, ela é treinável? É só para quem tem o dom? É possível me tornar um intérprete com um cursinho de 20 horas? Isso me deixa pronto? Ah, para fazer interpretação, tem realmente de fazer um processo de técnicas que é demorado. Os cursos de interpretação na Europa costumam durar uns 2 anos, tranquilamente. Então, a gente, na graduação em tradução e interpretação, o aluno tem 200 horas de interpretação. Como você falou, primeiro, você tem de se acostumar a ouvir e falar e continuar ouvindo, porque isso a gente pode fazer em português e você vai ver que é difícil, que enquanto você está falando, parou de ouvir o que estão dizendo. E se além disso a gente acrescenta traduzir, então fica mais complicado, mas é técnica mesmo, tem de aprender a fazer essas técnicas, é muito difícil aprender essas técnicas sozinho, e o bom intérprete não traduz palavras, traduz frases, traduz ideias. Então, muitas vezes tem de se distanciar, esperar antes de traduzir. Então, quando o palestrante fala uma palavra, você não pode começar a traduzir essa palavra. Tem de esperar a que ele fale uma frase ou alguma coisa que tenha uma unidade que tenha sentido, que faça sentido, para que você comece a traduzir isso. Então, aí é que funciona. Eu tenho
exemplo que aconteceu com a cantora Ornella Vanoni, italiana, que fez um disco com Vinícius de Moraes e Toquinho, e que numa entrevista na televisão ela começou a falar e o intérprete estava calado, não? E ela falou, ué, não está traduzindo o que eu falo? E o intérprete falou, ehm, ela está dizendo que eu não, está perguntando se eu estou traduzindo ou não, mas é que ela não falou ainda nada. Então, ela não tinha falado ainda uma frase completa, era muito, sim, tudo bem, então não tinha começado a falar. Não? Então, essa é a dificuldade, quanto mais tempo você espera, melhor será a tradução, mas mais prática você tem de ter nisso, não? Eu vejo impossível aprender sozinho e requer muitas horas mesmo. Muitas horas, certo. Então, assim como a interpretação, né, o que eu vejo no currículo da graduação da Faculdade Forte é uma carga horária extensa, né, de disciplinas como a localização, a tradução audiovisual, disciplinas de tecnologia. Então, isso é muito importante para a gente ficar realmente preparado, né, para o mercado de trabalho. Agora, em relação à tradução técnica, é uma área que existe uma maior demanda, professora Meritella, do que as outras? Sim, a tradução técnica é praticamente quase tudo, né? Porque é o que se denomina tradução técnica, tradução de textos técnicos, abrange uma quantidade de textos e de áreas enorme, né? Quando pensamos em tradução, em tradutor, o primeiro que vem à cabeça é o tradutor de livros ou o tradutor de filmes, talvez o intérprete, porque com as coletivas de imprensa ou com os políticos eles estão ali visíveis, né? Mas tem todo Sim, um mundo enorme, né, de possibilidades na tradução técnica, porque a tradução técnica vai desde um manual de instruções até a ferramenta ou textos de engenharia, artigos científicos de medicina, de biologia. Então, são muitas áreas diferentes e muitos tipos de textos diferentes, documentação empresarial, de economia, jurídica. Então, na tradução técnica é onde tem mais demanda pela quantidade mesmo. sim, certo. Então, a tradução, ela está em tudo, né? Eu lembro de uma aula do professor PT, em que ele disse, a roupa que vocês usam hoje, né? É, tem uma máquina que fabrica e como que chegou essa tecnologia aqui? O manual dessa máquina precisou ser traduzido. Então, são coisas assim que a gente não pensa, né? Os celulares, computadores, então tudo isso precisou ser traduzido. Então, a Isso tradução mesmo. está em tudo e também na área técnica. Bem legal. Em relação à demanda de localização, o que é a localização e como ela funciona? A gente tem visto muita procura por esse profissional hoje na área. Então, com a globalização veio a necessidade de localizar, né? Com a globalização, as empresas querem vender seu produto, seu serviço para o mundo todo. O mundo todo é composto de culturas diferentes, né? Então, os seus produtos ou seus serviços têm que ser adaptados, né? Ou a mensagem para vender aqueles produtos tem que ser adaptada para cada cultura, né? Não somos todos iguais, né? Cada cultura tem as suas próprias características, expressões, né? Então, localizar significa adaptar para o público local daquele lugar, né? Mas é uma Sim, palavra que se utiliza especificamente para a adaptação de software, a adaptação de videogames e a adaptação de marketing, né? Então, sites, produtos de marketing, programas, né, softwares,
e videogames são localizados, né? A tradução desses produtos se chama especificamente de localização. E é uma área que tem bastante demanda, né? Porque são muitos, o mercado de videogames está em alta, né? São muitos jogos que são lançados todos os anos. O público brasileiro quer jogar em português, né? Isso. As empresas querem ter sites, querem vender os seus produtos no exterior, querem ter mensagens e textos marqueteiros bem escritos, né? Os softwares dos programas, qualquer tipo de máquina, né? De programa de computador ou de celular também, né? Precisa de uma tradução. Então, é um mercado grande, né? Que tem demanda. Sim. Agora, em relação ao mercado de audiovisual, legendagem, né? A gente conhece mais no audiovisual legendagem e dublagem. Mas também tem a tradução audiovisual acessível. Eu fui num evento da Forte e a professora Ana Júlia Perrotti falou sobre isso, e eu não sabia que fazia parte da tradução, achei muito interessante. Qual que é o trabalho desse profissional e como que ele beneficia os públicos específicos? A professora Ana Júlia trabalha muito com audiodescrição, né? Tem uma empresa que faz isso, e é porque os produtos audiovisuais têm que estar obrigatoriamente por lei, têm que ser acessíveis para todos os públicos. Então, aquelas pessoas que têm deficiências visuais ou auditivas também têm direito a acessar os produtos audiovisuais. E para isso existe a audiodescrição, para quem tem deficiência visual, e a legenda para surdos e ensurdecidos, né? Então, a audiodescrição, por exemplo, é a narração das imagens, né? Como as pessoas que têm deficiência visual não conseguem enxergar o que está acontecendo na tela, né? A audiodescrição é descrever, né, por meio de um áudio, né, o que está acontecendo na tela, que complemente os diálogos para que a pessoa consiga entender aquele produto audiovisual. Legal. Geralmente, as pessoas que estudam uma língua estrangeira, elas têm mais domínio dessa língua do que da língua materna. Qual é a importância do conhecimento da língua nativa na tradução, professor Sanches? É muito, muito grande, né? Muito importante, porque a gente, não, hoje em dia está acontecendo um fenômeno mundial que a língua materna é menos estudada do que a língua estrangeira. Então, em todos os cursos, eu lembro que foi feita no mundo foi feito um estudo há uns 4 meses que falava que as pessoas que fazem que fazem a entrada à universidade, que vão começar para a universidade, que fazem o vestibular, têm maior dificuldade do que nunca em compreender textos na língua própria. Então, isso se deve à falta, à pouca leitura que tem, à pouca importância que a gente dá à própria língua, nos estudos mesmo, nos estudos, e no mundo todo. E se privilegia o estudo da língua estrangeira, as redes sociais, as mensagens curtas, enfim, por muitas razões, hoje temos se lê menos do que antes, e é frequente que a gente tenha alunos na graduação em tradução e interpretação ou na pós-graduação que eles têm melhor nível de língua inglesa ou espanhola do que de língua portuguesa, que é a própria, né? E nós sempre vamos traduzir para a nossa língua materna. Então, o mais comum é que vocês traduzirão do inglês ou do espanhol para o português. Então, tem realmente de se preparar bem em português. Nós temos na graduação e na pós-graduação aulas de português com a Monique Dorazio, que ela é revisora de editora, que é tradutora, que tem muita experiência. Então, para focar nessas coisas que normalmente
não se estuda muito. E a gente tem a crença de que sabemos muito, não? É, eu tenho amigos aqui na Espanha, por exemplo, não? Que são graduados, pós-graduados, e que não dominam bem a acentuação da língua espanhola, que eu posso, te devo explicar às vezes por que se acentua essa palavra e por que não, não? Então, eu acho que tem muita coisa na língua portuguesa que o tradutor precisa trabalhar, sim. Sim, e quanto mais domínio na língua materna, melhor você traduz, né? Você consegue Ah, se expressar melhor, com vocabulário maior, sabendo as certo, regras gramaticais. certo. Eu vi no currículo de vocês que vocês têm um trabalho, né, extenso com a empresa Siemens. Vocês fizeram uso de algum recurso tecnológico Pois que é. teve um papel importante assim na otimização desse trabalho? Sim, a gente se conheceu precisamente. Eu conheci a Meritxell porque eu a contratei para fazer um trabalho de tradução do alemão. A gente trabalhava com alemão naquela época, os dois esquecemos o alemão completamente. Mas a gente traduzia do alemão, falava em alemão, e parece incrível agora. E, e desde 2001, que foi esse trabalho, a gente trabalha juntos. Então, é muito bom, foi um presente poder trabalhar com a Meritxell, que realmente sabe muito de tradução, né? E ela começou ajudando e acabou sendo chefe de todo mundo. Então, muito bom. Mas sim, a gente trabalhava com uma ferramenta de tradução parecida com Trados, que se chama Transit, mas a Meritxell pode explicar melhor isso. Então, era uma catula, a Trânsito é uma catula também, e claro, eram muitas palavras, né, 1,5 milhão, e éramos várias tradutoras, e tínhamos que fazer um trabalho coerente, né, e trabalhar todos com a mesma memória, os mesmos glossários, né. Então, sem trabalhar com uma ferramenta de tradução, isso teria sido impossível, né, isso mais de 20 anos atrás. Hoje em dia é totalmente possível, né, trabalhar sem conhecer, sem usar as ferramentas de tradução, que não Sim, é tradução automática, né? É uma ferramenta que te ajuda, né? Que lembra o que você já traduziu, que incorpora glossários que você pode importar, você pode criar os próprios glossários dentro do ambiente de tradução. Tem eh, várias utilidades, né? Vários utilidades, recursos. isso, As memórias exatamente. de tradução, né, servem muito bem para você, quando trabalha em equipe, por exemplo, são 4 pessoas, o que traduz um já aparece traduzido para o outro. Então, às vezes, é melhor. Na sala de aula, muitas vezes eu falo como a gente traduziria 1,5 milhão de palavras, não? Quantos tradutores precisaríamos? Não? Quantos mais tradutores tivermos, vai ser pior. Então, é melhor trabalhar com poucos, mas com memórias de tradução, de forma que realmente possa servir o que traduz um para que apareça já traduzido para o outro. Isso agiliza muito. Verdade. Interessante, né, que há mais de 20 anos atrás já existiam essas ferramentas É, e a e, gente e não. É muito difícil trabalhar sem essas ferramentas, né? Elas ajudam muito a otimizar o tempo, principalmente porque o tradutor ele ganha por tradução. E eu acho interessante que na graduação da Faculdade Forte nós temos acesso à ferramenta Trados, então nós temos aulas, né, que o professor explica como que a gente utiliza, como utiliza todos esses recursos, então é bem prático mesmo. Nós temos um convênio com o Trados e com o WordFast para que os nossos alunos possam utilizar durante um ano de graça a ferramenta. Aí, enquanto estão estudando, então eles podem fazer, etc. Isso é muito, muito bom. Muito bom. Na grade curricular do curso de Tradução e Interpretação da Faculdade Forte, existe a disciplina prática né, a disciplina de práticas de tradução, que ela acontece em 2 semestres e tem uma carga horária bem expressiva. Professora Meritiel, você acha importante toda essa prática, mesmo com a presença da inteligência artificial e da tradução automática?
Sem dúvida, né? Sem dúvida. Essa disciplina prática de tradução acontece nos primeiros 2 semestres do curso. São práticas de tradução sem nenhuma especialização, né? Textos mais sem tantas dificuldades ou que dá para trabalhar com algumas determinadas dificuldades de cada vez, né? Para que o aluno já comece a treinar e a se deparar com textos, né? Diferentes textos, com diferentes dificuldades, e aprenda a tomar decisões, né? Porque o tradutor aprende a decidir, né? Em toda tradução, ele tem que tomar muitas decisões, tem que avaliar qual é o tipo de texto, qual é o público-alvo, qual é o objetivo daquele texto, e a partir dali tem que decidir como vai reescrever aquele texto. Então, o aluno, com essas práticas, já logo no início, né, já vai se acostumando a fazer essa análise e a tomar as decisões, né, adequadas para cada texto, né? Porque cada texto é um texto. Então, não tem uma técnica que você vai usar sempre em todos os textos, não, você tem que analisar cada texto e tomar decisões. Então, o aluno aprende a tomar decisões, é uma coisa que a máquina não consegue fazer, a máquina traduz é, literalmente o que tem ali, mas às vezes o tradutor não tem que fazer isso, tem que ou tem que condensar, ou tem que adaptar. Pode acontecer dele ter que fazer coisas diferentes que a máquina não pode fazer, né? E depois aí os alunos, no seguinte semestre, já entram nas disciplinas de especialidade, começando por introduções, né? Introdução à tradução literária, introdução à tradução audiovisual, técnica, jurídica, né? E no último ano tem itinerários especializados, onde o aluno escolhe o que ele quer fazer especificamente. Isso. Então, gente, para quem tem dúvida aí, né, sobre, será que a inteligência artificial, a tradução automática vai, né, acabar com o trabalho do tradutor? Semana que vem a gente vai debater esse assunto com mais profundidade, mas, né, por hora vocês tiveram uma resposta aí. Algumas empresas, elas trabalham de acordo com a ISO 17100. Isso significa que elas não contratam tradutores que tenham um mínimo de 5 anos de experiência ou formação em tradução, sendo essa formação uma graduação ou uma pós. Como essa norma influencia as oportunidades de trabalho para os tradutores e qual é o diferencial dessas agências que trabalham em conformidade com a ISO? É para quem a pergunta? Para a Merichel. Para Mircea? Isso. Então, essa norma, Isa, é um selo, é uma norma de qualidade, né? E quem segue tudo que manda essa norma consegue um selo de qualidade. É uma norma para empresas, para provedores de serviços de tradução. Então, essas empresas que queiram ter o selo de qualidade e conseguir mais clientes, porque isso proporciona, né, a oportunidade de ter mais clientes, como você falou, uma das regras é contratar somente ou tradutores já com pelo menos 5 anos de experiência, ou, se não tem essa experiência toda, que tenham formação em tradução. Então, para quem está entrando no mercado, para quem quer se formar ou quer entrar no mercado, a única opção é se formar, né? Porque vai precisar adquirir a experiência para ser contratado por essas empresas se ele não tiver formação. E cada vez mais as empresas querem ter esse selo de qualidade, cada vez mais tem mais empresas com esse selo. Então, vai chegar um momento que nenhuma empresa vai querer trabalhar com tradutores que não sejam formados ou já tenham muita experiência. Isso acontece em quase o mundo todo, né? E uma coisa que a gente faz na graduação e na pós-graduação é
aproveitar para que os alunos possam ter práticas suficientes para colocar no currículo deles. Por exemplo, temos um convênio com a OMS, Organização Mundial da Saúde, com a Pan-Americana de Saúde também, para que os alunos traduzam e já possam terminar o curso com experiência demonstrável, não? E outra coisa que a gente tem também um estágio na graduação, de introdução, tem um estágio obrigatório numa dessas 15 agências que a gente tem parceria também, 15 empresas de tradução. Quem estiver interessado pode consultar o nosso site. Nós, da coordenação, somos CULT, Central Universitária de Língua e Tradução, e temos os sites cultforte, com ph.com.br, aí vocês encontram os professores, informação sobre os cursos, etc. Certo. Professora Meritxell, professor Sanches, muito obrigada. Acho que a gente conseguiu esclarecer muitas dúvidas, né, sobre o mercado de trabalho, saber um pouco mais sobre as áreas de atuação desse profissional. Obrigado, Isabela. Até mais. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.